Hoje, o Saúde e Fé vai abordar o Outubro Rosa, mês em que se previne, você sabe, as campanhas maravilhosas, o câncer de mama. Mas, por ser o tipo de câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, quase 60 mil novos casos, minha gente, a cada ano. Ele deve se fazer a prevenção não somente nesse mês, mas sim o ano inteiro. Porém, eu e você, para falar sobre esse tema, nós vamos receber ela que é médica oncologista, que aceitou nosso convite, está aqui entrando na sua casa, a doutora Fabiana Ciroli. Doutora Fabiana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, que Deus prazer. abençoe. Prazer em conhecê-la, doutora. Prazer. A senhora está vindo de onde, doutora? Taubaté. Taubaté, alô Taubaté, muito obrigado por emprestar, doutora, um pouquinho aqui para nós, o Brasil inteiro, para falar de um assunto muito importante. Câncer de mama. O Outubro Rosa, ele está cumprindo esse objetivo cada vez mais, doutora, assim, de prevenção? Sim, sim. Ainda tem muito o que fazer, né? Mas sabe-se que com o Outubro Rosa, com incentivo ao diagnóstico precoce, diminui muito o índice de mortalidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que a estatística de índice de casos novos é muito alta e a mortalidade, graças a Deus, é baixa. Doutora, por favor, doutora. E as mulheres, elas dão um banho, né, gente? Elas estão anos-luz na frente dos homens porque se cuidam mais e melhor da saúde. Então, hoje o assunto também serve para a mulher, claro, mas também para o maridão, para o filhão entender, porque é importante também conhecer como funciona o corpo, né? O corpo do parceiro, da parceira, da esposa, enfim, da mãe, para que você ajudar a entender melhor o funcionamento. Doutora, eu estava lendo, assim, a senhora começou a falar assim, que os índices são altíssimos. No mundo inteiro, a senhora tem alguma noção de estatística aí, doutora? Então, sabe-se que em torno de 2 milhões de novos 2 milhões. casos, né? Nós temos essa estatística mundial. E a gente sabe que, no geral, em torno de 1 a cada 12 mulheres desenvolverão câncer ao longo de toda a vida. Isso. Então, por É isso, no Brasil? Ou essa no estatística é mundial. Mundial, Isso. mundial. É verdade, doutora, assim, que estava lendo uma matéria, me preparando assim, para poder conversar com a senhora, que aqui no Brasil, a cada 9 minutos, mais ou menos, uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama. Isso é assustador, doutora. Isso é muito frequente, né? O câncer de mama, estatísticas do INCA, né, para esse ano, de 60 mil novos casos, como o senhor comentou, que dá em torno de 30% dos cânceres das mulheres, né? Excetuando-se o câncer de pele não melanoma. Então, 30% dos casos de câncer em mulheres são câncer de mama. Ô, doutora, quando a gente fala assim do câncer de mama, tem alguma idade, né? Alguma média de idade, assim, que é uma idade, assim, um sinal amarelo, um alerta, doutora? Sim. Geralmente, a estatística maior é entre 50 e 60 anos, os casos mais frequentes. Mas o câncer de mama não poupa nenhuma idade, né? Cada vez mais está chegando pacientes com diagnósticos em idades muito precoce, né, em torno de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e muitas vezes, infelizmente, já com doença avançada. Mesmo com a idade precoce, Isso, com a doença avançada. Uhum. Quando a senhora falou que ainda a grande maioria dos 50 anos para cima está associado à fase, digamos, a redução hormonal, a menopausa também, doutora? Então, existe uma relação com a questão hormonal, né? Na verdade, o câncer de mama ele é multifatorial, ele não tem uma causa específica. Existe essa questão envolvida da questão hormonal, existe também estatísticas falando sobre a terapia de reposição hormonal, que tem que ser muito bem indicada, né? E avaliada pelo médico da paciente que está indicando se realmente ela vai ter benefício em prol do malefício que pode ter. E tem outros fatores de risco envolvidos também. Por exemplo, doutora, assim mesmo para quem está em casa saber quais são os outros fatores. Tem aqueles fatores que não depende de você, doutora, é isso? Sim, tem os que não dependem da mulher, é a hereditariedade, né? Então, a história de câncer de mama na família, principalmente parente de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã, filha, aumenta muito o risco de ter, principalmente quando tem uma mutação num gene que chama BRCA1 e BRCA2, né? Mas existem os fatores que são preveníveis. Então os que não são modificáveis é só a hereditariedade, digamos assim, o fator idade também, a senhora acabou de falar assim, idade não se pode... A idade, a gente sabe que ocorre mais
frequentemente nessa idade, nessa faixa de 50, 60 anos, mas não é considerado um fator de risco. Se houver uma prevenção, né, doutora, um cuidado, aí já elimina. E aquilo assim que depende, que a gente tem o controle, que a gente pode mudar. Isso. Os fatores modificáveis, o importante falar sobre isso é que reduzem até 30% dos casos de cânceres de mama. E são eles, né? O tabagismo, o etilismo, né? Que é o cigarro, a bebida, a prática de atividade física previne também, a alimentação saudável também previne. A obesidade, ela influencia, doutora? A obesidade influencia. Essa foi a prática de atividade Por isso física, que a atividade então... física melhora e diminui o risco, né? Ou seja, descuidando aqui da saúde, ganhando peso, etc., sem esse controle, pode levar a fatores isso, aí, né? Isso. Olha, gente, o assunto de hoje é câncer de mama. Estamos aí no Outubro Rosa. O outubro tem cor e é rosa, justamente esse sucesso das campanhas. A gente vê tantos monumentos espalhados pelo país afora, chamando essa atenção. Acho que todo mundo tem que fazer esse papel. Informação, orientação. Eu vou chamar a doutora para ficar de pé, doutora, porque temos algumas fotos. Eu gostaria que a senhora colocasse, mostrasse algumas fotos para quem está em casa, que fica esperando esse momento também. Doutora, eu gostaria que a senhora explicasse também como é que é a lição de casa, né? A lição de casa que toda mulher pode fazer, doutora. É importante a gente falar sobre isso, que são os métodos de prevenção precoce, que é isso que a gente estimula no Outubro Rosa, né? Então, o que a mulher pode fazer que se ajuda muito é o autoexame. O autoexame, então, a mulher pode fazer, de preferência, sem roupa, despida, de frente para o espelho ou no banho, né? O importante é ela ter também um espelho para se olhar, porque a mulher tem que se conhecer, né? Então, ela tem que conhecer o seu corpo para saber quando algo está alterado. O que ela é importante observar ali, doutora? Tem basicamente 12 sinais que a gente poderia falar, né? Então, tem alteração da cor da pele, surgimento de algum caroço, algum nódulo que não desaparece, alteração da cor da areola, tá? Que é essa região mais escura. Secreção através do mamilo, seja leitosa, sanguinolenta, qualquer secreção que não, no momento que não esteja amamentando, tem que ser avaliado. Tem alguma cor, bom, qualquer secreção, não importa a cor que saia. É importante que a mulher saiba que qualquer secreção é importante procurar o médico, porque ela não vai saber diferenciar o que está, né, normal e o que não está. Outras coisas importantes, inchaço da mama, né, vermelhidão também, dor, às vezes tem dor, né, tá quente o local, a mama fica quente. É só na mama ou pode ser dor ao redor, doutora? A mama toda, né, engloba o mamilo, a areola e a mama em si. E a gente não deve deixar de orientar as pacientes a sempre avaliar também a axila. Por que é lindo? Por causa dos gânglios? Por causa dos gânglios linfáticos, né? Quando descobrem algum gânglio estranho, algo doloroso ou algo que está incomodando, isso às vezes é um sinal de alerta, mesmo não tendo nenhuma alteração na mama. Então a palpação é fundamental. A palpação é fundamental. Esse autoconhecimento. A senhora falou de nódulos, caroços, assim, todo nódulo, apareceu o nódulo, a pessoa agora vai fazer a palpação, descobriu um nódulo, já é tumor, doutora? Não necessariamente. Muitas vezes é alteração decorrente do período hormonal mesmo, do ciclo menstrual da mulher. Certo. Então, o importante é observar se ele não desaparece, né? Ou ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, se ele está ali, ficou um tempo, quanto tempo? Mais ou menos uma semaninha, desaparece, tranquilo? A gente costuma orientar na mulher que está menstruando, o período menstrual você pode observar, né? Acho que uma semana é um tempo... E se ele está de um lado, de repente na palpação já está do outro lado, ele migra também ou é um outro que nasceu ali, doutora? Não, então aí é a maior chance de ser alguma coisa hormonal mesmo, alguma glândula, por isso que está dos dois lados, mas claro que tem que ser avaliado se vai desaparecer. Se não desaparecer, tem que procurar o médico. Doutora, usar um sutiã apertado pode favorecer alguma coisa assim? Não existe relação de câncer de mama com trauma, com nada local. Então aí está palpando, sim, doutora, aí isso, mais axila, né? Axila. Aqui é mais a palpação. Antigamente se dizia assim, cuidado com algum desodorante, algum rolon, aerosol, etc. Pode provocar câncer. É verdade ou é mito isso tudo? Não, isso não se comprovou verdade, então não tem nenhuma
nada que justifique nós afastarmos isso do uso das mulheres. E aqui, doutora, uma foto, já é uma... Isso aqui é uma foto da técnica da mamografia, né? A médica está avaliando o exame através do computador. Porque a gente está vendo aqui uma foto de uma mama, ela é cheia doutora, assim, de dutos e ramificações e glândulas, doutora, que são as glândulas mamárias, claro. Então, isso... A mama, basicamente, ela é formada por tecido gorduroso, né, tecido glandular e os ductos. A glândula é onde é produzido o leite e os ductos é onde o leite chega até a areola, o mamilo. Entendi. Né? Agora, nesse exame pode ter alguma coloração diferente, alguma parte mais escura ou mais clara? Geralmente, na mamografia, o nódulo ele aparece branco. Branco? Branco. Então, assim, mamas muito densas, que são com muito tecido denso mamário, que são as pacientes mais novas, geralmente abaixo de 40 anos, a mamografia às vezes não é boa porque pode esconder no meio do tecido normal um nódulo. Isso que eu ia perguntar, não é porque às vezes pode acontecer o câncer mesmo sem o caroço, sem o nódulo, pode estar ali escondido, né, no conjunto da obra, doutora? Muitas vezes as mulheres detectam câncer de mama no exame de imagem. Apenas. Entendi. Por isso que é importante. Esse exame, doutora, ele é exigido, digamos assim, olha o verbo que eu estou usando, exigido anualmente ou quando tem suspeita, alguma coisa? O INCA, né, e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, a partir dos 40 anos, todas as mulheres fazer como prevenção uma vez por ano, sim. Anualmente? A mamografia, isso. Além da mamografia, doutora, ou é o único exame, eu estou chutando, sei lá, um raio-x? Né, a mamografia ele é um raio-x da mama já, tá? É o raio-x da mama, é a mamografia. Nas mulheres mais jovens, abaixo de 40 anos, geralmente a ultrassom de mamas é superior, justamente porque as mamas são muito densas, é um outro exame. A mama sendo muito densa, às vezes na mamografia esconde o nódulo, né? Então o ultrassom ele é um pouquinho melhor para essas mulheres mais jovens. Aqui é a comparação, doutora? Aqui é a imagem quando a médica está avaliando no negatoscópio, né? Da mamografia mesmo, também. As duas mamas, etc, né? Então, ou a mesma de vários lados, assim. Mais uma foto para a gente ilustrar, né? Essa é a técnica da mamografia. Não é dolorida, né? Algumas pessoas reclamam ainda, né, mas eu acredito que seja mais sensibilidade da pessoa mesmo individual. Né? Os aparelhos estão cada vez mais modernos, então é um exame muito fácil de ser feito, rápido e teoricamente indolor, tá? Não tem nenhum desconforto. Como é que é o procedimento? Ou seja, a doutora Fabiana é médica oncologista. Uma ginecologista orienta, pede, solicita, o Sistema Único de Saúde faz? Como é que é o procedimento aí, doutora? Existem várias campanhas, principalmente nesse mês de outubro, né? Do Outubro Rosa, para estimular as mulheres a fazer. Mas a mulher pode procurar, né, posto de saúde ou consultório particular privado que desejar. E o médico ginecologista geralmente é que faz esse rastreamento, tanto para câncer de mama quanto para colo de útero, né? E aí, encontrando alguma alteração, ele encaminha para o especialista, que é o mastologista, para avaliar uma necessidade de biópsia, que é o que confirma a doença. Entendi. Temos mais uma foto aí? Temos mais uma foto, então. Olha, por isso que é importante, com essa foto ilustra bastante, aí eu estou vendo 3 gerações, a vovó, a mamãe e a neta, digamos assim. Por isso que é importante conhecer o histórico familiar, né, doutora? Sim. É importante que a hereditariedade é fundamental. Sim. Tem alguém em casa na família, já tem que saber, tem que perguntar. A neta já tem que perguntar, né, doutora? Isso, a recomendação para quem tem casos na família é que o rastreamento ocorra até 10 anos antes da idade da pessoa que teve o diagnóstico. Entendi. Olha que foto bonita aqui, né? Doutora Fabiana, por favor, entre aqui em nossa salinha da saúde e da fé. Doutora, então, câncer de mama, vamos recapitular naquilo que a gente já falou no primeiro bloco, principalmente dos fatores de risco, doutora. Sim. Os fatores de risco, o que não é modificável, o principal é a hereditariedade, né? E os preveníveis, que é muito importante porque reduzem até 30% dos casos de câncer de mama, são uma alimentação balanceada, a prática de atividade física que combate a obesidade, né? A cessação do tabagismo e a cessação do etilismo. E também o cuidado, o peso, né? A obesidade, também nessas coisas. Isso. Doutora, eu terminei o bloco passado perguntando para a senhora assim, ou seja, a avó teve câncer de mama, né?
a mãe já está entrando nessa idade aí da menopausa, etc. Então, a neta que tem os seus 17, 18 anos, enfim, o que ela pode fazer para se prevenir, sabendo que ela tem histórico familiar? Sim, quando tem um histórico familiar conhecido, depende muito da idade que a paciente da família teve o diagnóstico para você indicar um rastreamento mais precoce, né? Então, se a avó teve acima de 60 anos, o rastreamento dessa neta vai ser igual da população geral, a partir dos 40 anos mesmo. Mas se, por exemplo, a mãe vier a ter nessa idade em torno de 40 anos, a gente costuma recomendar que antes da idade que a mãe teve, 40 anos, então seria por volta de 30 anos, esse rastreamento já fosse iniciado. O que todas as mulheres podem fazer é os métodos de prevenção da população geral, Entendi, né? Evitar o tabagismo, etilismo, combate à Fazer a lição de obesidade. casa, né? Isso. Doutora, além das perguntas que vão chegar daqui um pouquinho pelo WhatsApp, nós somos às ruas para ouvir também as dúvidas, as perguntas do Santo Povo de Deus. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo fala aqui no Saúde e Fé. Vamos lá? Bom dia, eu sou Solange de Jacuí, Minas Gerais. Eu queria saber a partir de que idade devo fazer a mamografia. E aí, doutora? Recapitulando aí para Solange. Oi, Solange, a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer anualmente a mamografia. A partir dos 50 anos, pode-se espaçar a mamografia para fazer a cada 2 anos, se tiver tudo bem, mas essa recomendação é para a população acima de 40 anos. Doutora, uma vez que detectou o câncer, está lá, qual é o procedimento? Qual é o tratamento hoje? É cirúrgico? O que mais? Que mais? Vai depender do estadio da doença quando está o diagnóstico, né? Se o câncer de mama for detectado precocemente, que são os estadios bem iniciais, e que tumores são abaixo de 1 centímetro e que a chance de curar é acima de 95%, Uau, né? o tratamento geralmente é só cirúrgico e é uma cirurgia menos invasiva. O que quer dizer isso? Não precisa fazer a mastectomia total, tirar toda a mama, né? Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Tá, mas aí só tira um quadrante, uma parte aí da mama? Tira-se o quadrante no caso. Mas e quando há necessidade de tirar-se toda a mama? Sim, aí depende do tamanho do tumor, se tem ou não já comprometimento da axila, né? Aí a cirurgia geralmente é mais complexa. E aí a mastectomia, a recuperação disso também é mais complicado, né? Então, por isso que sempre nós temos que bater na tecla do diagnóstico precoce. Precoce, é fundamental. Porque interfere muito na qualidade de vida da mulher depois, né? Tem a famosa reconstituição mamária também, Isso. ou seja, quando se retira, se pode, claro, não vai fazer a função da mama, mas se pode esteticamente fazer a reconstrução, é isso, doutora? Isso mesmo. É na hora que se faz ou não? Depende da técnica que o médico achar que será melhor para a mulher, né? Então, isso é uma decisão médica, né? De fazer na hora ou fazer posteriormente ao tratamento. Entendi. Muitas vezes as mulheres terão que fazer a quimioterapia e a radioterapia também complementar a cirurgia, e aí isso é deixado posterior ao tratamento. Ou seja, fazer a reconstrução depois do tratamento. Isso. Legal. Mais pergunta aqui no Saúde e Fé para a gente? Olá, bom dia. Meu nome é Daniela, sou da cidade de Piracicaba. Eu gostaria de saber se é possível ter câncer de mama sem histórico familiar. Aí, doutora Daniele. Daniele, sim, é possível, porque apenas em torno de 10% dos casos dos cânceres de mama tem ligação com hereditariedade, né? Ligação com essa mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Então, a grande maioria, né, mais de 90% dos casos, não tem relação com genética. Olha que interessante, viu? Mas é um motivo a mais. Motivo a mais não é porque não tem histórico familiar que vai deixar de fazer os exames anuais. Tem que fazer também, viu? Também. Mais pergunta aqui. Eu gosto tanto das perguntas aqui porque a gente vai aprendendo aqui com o Santo Povo de Deus. Bom dia, eu sou Carolina, sou de Linhares, Espírito Santo e gostaria de saber quais alimentos devem ser evitados quando se tem câncer de mama. Para ajudar a Caroline, tem alimentos, doutora, que tem que ser evitados? Existem alguns estudos, Caroline, que falam sobre as carnes vermelhas, né? Mas, em geral, a gente tem que evitar uma alimentação ruim, né? Alimentos muito embutidos, enlatados. Os alimentos têm que ser frescos, né? Tem que ser comida caseira, feita na hora. Da vovó. Da vovó, Doutor, pode acontecer que durante o processo de amamentação
a mulher descobre que tem um câncer de mama, doutora? Durante o processo aumenta. E aí? Existe. Muitas vezes isso acontece, né? São casos mais dramáticos, né? Para a gente, médico, para o paciente, para os familiares envolvidos, mas às vezes é possível fazer a quimioterapia, só que você tem que poupar a criança da amamentação, tirar ela da amamentação, mas tem que seguir o tratamento. Não A tem criança como está esperar. amamentando, o fato de estar amamentando, uma célula cancerígena pode entrar do leite lá para a criança, não? Não tem. Não. Isso é importante, né? O tumor se desenvolve a partir de uma célula normal no indivíduo acometido. Entendi. Né? Por uma mutação que essa célula sofre. Mas ela não passa de pessoa para pessoa. Né? Não. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé? Vamos lá, por favor? Oi, bom dia, eu sou Larissa do Espírito Santo e eu gostaria de saber se quem tem prótese de mama pode realizar a mamografia normalmente. E aí, doutora? Prótese, silicone, etc, né? Isso. Geralmente, quem tem prótese de silicone, o médico costuma pedir o ultrassom, né, das mamas, que avalia Que já é um pouco outro exame, melhor. não é o um de outro mamografia exame. normal. Isso. Não é o raio-x. Por conta da dificuldade prótese, né? da técnica da compressão da mama que tem a prótese. Mas a prótese em nada favorece o surgimento do câncer de mama? Não, né? Não existe essa relação. Entendeu? Porque o local é colocado também é intramuscular, é outra situação. né, Isso, doutora? não Temos mais interfere. perguntas, diretor? Mais uma, vamos lá. Ei, bom dia. Meu nome é Elis Regina, sou de Linhares, Espírito Santo. Eu queria uma informação. Se secreção na mama pode ser câncer? Nome de cantora, doutora Elis Regina. Hein, doutora? Sim, a secreção na mama, qualquer alteração por secreção no mamilo tem que ser avaliado por um médico. Então, procure seu médico imediatamente para avaliar, porque pode ser alguma coisa que precisa ser investigada. Eu agradeço essas perguntas que chegaram, mas além, quando a gente abre o programa, fala assim, olha, participe, nosso WhatsApp da saúde é justamente também esse momento. As perguntas que já começaram a aparecer pelo nosso WhatsApp. A Beatriz Maria de Souza, de Cascavel, no Paraná. Bom dia, dona Beatriz, que Deus abençoe a senhora. O câncer de mama influencia no ganho de peso? Ou seja, a pessoa tem o câncer, vai ganhar peso ou é o peso que favorece? Qual é a relação aí, doutora? A relação geralmente é contrária, né? O ganho de peso favorece o câncer de mama. E nas mulheres que já tiveram câncer, nós estimulamos a perda de peso porque também favorece a recidiva da doença. Entendi. Okay. O que um câncer que acontece numa mama, automaticamente ela vai acontecer na outra ou pode ser casos isolados, doutor? Uma só e a outra não? Sim, pode acontecer numa única mama e muitas vezes a mulher tem um novo câncer de mama na outra mama. Mas não foi consequência, não? Muitas vezes não, mas pode ter uma relação de ser uma metástase, sim, uma Entendi. recidiva do primeiro. Entendi. Pode acontecer. A Solange Aparecida de Linhares também, Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo participou bastante, viu? Bom dia, Solange. Deus abençoe a senhora. Mastite pode ser confundida como câncer de mama? Pergunta a nossa amiga Solange, doutora. Sim, Solange. A mastite geralmente uma ocorre inflamação. nas mulheres que estão amamentando. É uma inflamação das glândulas mamárias, né? Nas mulheres que estão amamentando, é um pouquinho dificultoso essa avaliação, então é importante que o médico avalie, mas a mastite geralmente é muito dolorosa, né? Ela causa um inchaço da mama, um engurgitamento da mama e geralmente não tem relação. Mas na mulher que não está amamentando, se tiver um sintoma parecido com a mastite, tem que procurar um médico e pode ser sim. Doutora, vamos recapitular então para quem está em casa dessa essa mensagem, Outubro Rosa, o sucesso não é só de outubro, mas a lição do mês inteiro, do ano inteiro, na verdade, sim. Então, alguns fatores de risco: obesidade, tabagismo, O etilismo, isso, o ganho de peso, né? obesidade, Às vezes a pessoa não está obesa, mas ganha peso, né? Isso também é um fator de risco. tendo caso na família. Casos na família de primeiro grau, parentes de primeiro grau, aumenta bastante a chance de ter. No período da menopausa, preocupação a mais para fazer os exames. Isso, principalmente pela terapia de reposição hormonal, Entendi. né? Que tem estudos que falam que aumenta o risco do câncer de mama. Tá vendo, gente, como vale a pena? A gente sabe que as mulheres são campeãs assim na arte de cuidar da sua saúde. A gente sabe, elas dão um banho nos homens, enfim, porque geralmente é a mulher que marca para o marido, que marca para o filho, os exames, as consultas. Então,
Vamos aprender com as mulheres como cuidar da saúde. Então, queria agradecer imensamente. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Fabiana Ciroli, nossa médica oncologista, que brilhantemente esteve aqui dando uma aula para a gente. Quem quiser entrar em contato, de repente continuar o bate-papo com ela, temos 2 telefones, 12 3682 2206 ou 12 3682 2207. Está aí na tela para você copiar. Doutor, antes de dar aquele abraço carinhoso, doutor, eu queria fazer a entrega de um presentinho aqui para a senhora. Mas sempre eu pergunto, a senhora promete uma coisa, que vai levar para o seu consultório para tomar aquela aguinha lá entre uma consulta e outra, doutora? Com certeza. É a canequinha do programa, viu? Muito obrigada. Nossa, muito obrigado. E nós temos um Eu que santinho agradeço. na nossa igreja, que é o São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Gostaria também que a senhora levasse, deixasse num cantinho Fico especial muito feliz. para proteger a senhora e tudo que a senhora atende, tá bom? Muito obrigada. Que Deus pelo abençoe, convite. doutora. Podemos, Muito assim, obrigada. esperar outras visitas suas aqui no Saúde e Fé? Sim, claro. Estou à disposição para maior esclarecimento sobre outras doenças Que também. Deus abençoe. Muito Obrigada, obrigado, doutor. Posso viu? fazer uma oração pela senhora? Sim. Que maravilha, gente.